Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Se eu pudesse dar um conselho sobre o futuro, eu diria: usem filtro solar. Mas essa é outra história, não é mesmo? Hoje, quero falar de um filtro diferente. Um filtro que nos impede de ver os perigos que nos cercam. Perigos reais, que não aparecem no jornal da noite. Vivemos nossas vidas. Acordamos, tomamos café, reclamamos do trânsito. Mal sabemos que, em algum momento da história, tudo isso quase deixou de existir. Num piscar de olhos, num apertar de botão. Estamos falando de um tempo que parece distante, mas cujas sombras ainda se estendem até hoje. A Guerra Fria. Pensem nisso por um instante. Duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Cada uma apontando milhares de mísseis nucleares para a outra. Era um jogo de xadrez global. Um jogo de paciência e nervos. A doutrina era a destruição mútua assegurada. Um nome terrível, não? Significava que, se um atacasse, o outro revidaria com tudo. E o resultado seria o fim. O fim de tudo. O fim das cidades, das florestas, dos sonhos. O fim da nossa história. Era uma paz frágil, construída sobre o medo do apocalipse. Uma corda bamba sobre um abismo de fogo. Nesse cenário de tensão máxima, cada segundo contava. Cada informação era crucial. Os líderes mundiais dormiam com um telefone vermelho ao lado da cama. Um telefone que poderia anunciar o Armagedon. Nós, aqui, seguíamos com nossas vidas. Assistíamos à novela. Torcíamos na Copa do Mundo. Paquerávamos no baile. Estávamos protegidos por uma fina camada de sorte. Uma sorte que nem sabíamos que precisávamos. Porque o perigo não estava apenas nas mãos dos presidentes. Estava também nas mãos de pessoas anônimas. Soldados em salas de controle. Técnicos monitorando telas piscantes. E é aí que a nossa história começa. Não em Washington ou em Moscou. Mas em um bunker secreto. Um lugar subterrâneo. Longe dos olhos do mundo. Um lugar chamado Serpukhov 15. Era o centro nervoso do sistema de alerta antecipado soviético. O olho que tudo via. Era dali que a União Soviética observava os céus, procurando o primeiro sinal de um ataque americano. E em uma noite específica, nesse lugar esquecido pelo mundo, o destino da humanidade repousou sobre os ombros de um único homem. Um homem que precisou decidir se o sol nasceria no dia seguinte. Quem era esse homem? Um herói de filme? Um espião internacional? Não. Nada disso. O nome dele era Stanislav Yevgrafovich Petrov, um tenente-coronel das Forças de Defesa Aérea Soviéticas. Um engenheiro, um pai de família. Um homem que, naquela noite, só queria terminar seu turno e voltar para casa. Ele não era um soldado da linha de frente. Sua guerra era travada com computadores e satélites. Sua missão era analisar dados, diferenciar um sinal verdadeiro de um alarme falso. Um trabalho técnico, metódico e, até então, rotineiro. Petrov não era um burocrata cego. Ele tinha treinamento militar, claro. Sabia o que fazer se o pior acontecesse. A doutrina era clara. Se os satélites detectassem o lançamento de mísseis americanos, ele deveria seguir um protocolo rígido, verificar os dados, confirmar a ameaça e, então, informar seus superiores. Essa informação subiria pela cadeia de comando em minutos, e a decisão final seria do líder soviético, Yuri Andropov. Uma decisão que, muito provavelmente, seria a de apertar o botão de contra-ataque. Petrov era a primeira peça de um dominó apocalíptico. Ele estava de serviço na noite de 26 de setembro de 1983. Uma data que não diz nada para a maioria de nós, mas que deveria ser um feriado mundial. Um dia para celebrar a calma e o bom senso. Naquele dia, a tensão estava altíssima. Apenas 3 semanas antes, os soviéticos haviam abatido um avião de passageiros coreano, o voo KAL-007, que havia invadido seu espaço aéreo. Os americanos ficaram furiosos. A retórica era de guerra.
Cada lado via o outro como um império do mal. O mundo prendia a respiração, esperando o próximo movimento. E lá estava Petrov, no coração da besta, em uma sala cheia de telas e luzes piscantes. Ele não era o comandante regular do turno. Estava cobrindo a folga de um colega. Pura obra do acaso. O destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar, não é? Colocou um homem com formação de cientista, e não de soldado de infantaria, no lugar certo, na hora certa. Um homem que confiava mais em sua intuição e em sua lógica do que em ordens cegas. Um homem que entendia que os computadores, por mais avançados que fossem, podiam cometer erros. E essa compreensão faria toda a diferença. Imagine a cena. É um pouco depois da meia-noite em Serpukhov 15. A calma da madrugada, o zumbido dos computadores. De repente, o silêncio é quebrado. Uma sirene ensurdecedora dispara. Luzes vermelhas piscam freneticamente. Em uma tela gigante, uma palavra brilha em letras garrafais: lançamento. O sistema de alerta precoce, o orgulho da tecnologia soviética, estava gritando. Ele dizia que um míssil nuclear havia sido lançado de uma base nos Estados Unidos e estava vindo na direção deles. O coração de todos na sala parou. O protocolo era claro. Petrov precisava verificar e confirmar. Mas antes que pudesse respirar, o sistema gritou de novo. Um segundo míssil. Depois um terceiro. Um quarto. E um quinto. 5 mísseis nucleares americanos em pleno voo. O mapa na parede mostrava sua origem e sua trajetória. Não havia mais dúvida. O computador, com sua lógica fria e binária, afirmava com 100% de certeza: isso é um ataque nuclear. A Terceira Guerra Mundial não estava começando. Ela já havia começado, e eles tinham poucos minutos para reagir. A atmosfera na sala de controle era de pânico contido. Cerca de 200 pares de olhos estavam fixos em Petrov. Ele era o comandante. A decisão era dele. O telefone que ligava para seus superiores já estava em sua mão. Ele só precisava relatar o que o computador dizia. Ataque de míssil confirmado. Era tudo o que precisava dizer. A partir daí, a máquina de guerra soviética entraria em ação. Os silos de mísseis seriam abertos. As chaves de lançamento seriam giradas. E o mundo como o conhecemos terminaria em uma série de flashes ofuscantes. Mas algo não parecia certo para Petrov. Seu instinto. Sua intuição de engenheiro. Ele olhou para a tela. 5 mísseis? Apenas 5? Se os americanos fossem iniciar uma guerra nuclear, eles não começariam com um ataque tão limitado. Eles lançariam tudo o que tinham. Centenas, talvez milhares de mísseis de uma só vez, para sobrecarregar as defesas soviéticas. Um ataque com 5 mísseis não fazia sentido militar. Era ilógico. Era estranho. E no meio do caos, com sirenes uivando e luzes piscando, ele se agarrou a essa dúvida. Uma dúvida que poderia salvar ou condenar o mundo. O tempo estava se esgotando. Cada segundo que passava era um segundo a menos para a União Soviética reagir. A pressão sobre Petrov era, inimaginável. Seus subordinados gritavam, esperando ordens. O sistema de computador continuava a exibir o alerta máximo. Todos os dados, toda a tecnologia, toda a doutrina militar diziam a mesma coisa. É real. Relate. Deixe os líderes decidirem. Cumpra o seu dever. Se ele estivesse errado, se o ataque fosse real e ele não fizesse nada, a União Soviética seria aniquilada, sem a chance de revidar. A responsabilidade seria dele. Pense no dilema. Se ele seguisse o protocolo, estaria seguro. Ninguém poderia culpá-lo. Ele apenas seguiu as ordens. Ele fez o que a máquina mandou. Mas em sua mente, a dúvida persistia. Aquele ataque com apenas 5 mísseis. Era um erro de computador? Ele olhou para as outras telas. Os radares terrestres não mostravam nada, nenhuma corroboração. Mas os radares só conseguiriam detectar os mísseis quando eles estivessem mais perto do horizonte. Poderia ser tarde demais. Ele estava em uma encruzilhada. Confiar no homem ou na máquina?
Confiar na sua intuição ou no protocolo? Ele pegou o interfone. O suor escorria por sua testa. O mundo inteiro, sem saber, esperava por suas próximas palavras. Ele podia condenar bilhões à morte para cumprir seu dever. Ou podia arriscar a segurança de sua nação com base em um palpite. Ele tomou sua decisão. Com a voz firme, mas sentindo o peso de cada sílaba, ele se comunicou com o quartel-general. E ele mentiu. Ele relatou o alarme do sistema, mas o classificou como um alarme falso. Uma falha no sistema. Ele disse aos seus superiores que o computador estava com defeito. Ele desligou o telefone e esperou. Foram os minutos mais longos de sua vida. E da vida de todos nós. Se ele estivesse errado, os primeiros mísseis americanos logo atingiriam seus alvos. Explosões nucleares começariam a iluminar o céu. Mas nada aconteceu. O silêncio continuou. Os minutos se arrastaram. E finalmente ficou claro. Não havia mísseis. Não havia ataque. Foi um erro. Um erro de computador. A intuição de Stanislav Petrov estava correta. Ele havia desafiado a máquina. E ao fazer isso, ele havia salvado a humanidade de si mesma. Vamos fazer um exercício de imaginação. O que teria acontecido se Petrov fosse um homem diferente? Um homem que seguisse as regras sem questionar. Ele teria relatado o ataque como real. A informação chegaria a Yuri Andropov, o líder soviético que estava doente e paranoico com os Estados Unidos. A decisão de contra-atacar seria quase certa. Em minutos, a União Soviética lançaria seu próprio arsenal. Milhares de ogivas nucleares voariam em direção à Europa e à América do Norte. Seria o início do fim. Os sistemas de alerta americanos detectariam o lançamento soviético. O presidente Ronald Reagan seria acordado. Ele teria apenas alguns minutos para decidir. Mas que decisão haveria para tomar? Com mísseis soviéticos a caminho, a única opção seria lançar o restante do arsenal americano. Uma retaliação total. O céu do hemisfério norte se encheria de rastros de fumaça. E então, viriam os clarões. Clarões mais brilhantes que o sol. Cidades inteiras, Nova York, Londres, Paris, Moscou, desapareceriam em bolas de fogo. Milhões de pessoas seriam vaporizadas instantaneamente. Mas a morte instantânea seria um luxo para poucos. Os que sobrevivessem ao impacto inicial enfrentariam um inferno na terra. Tempestades de fogo consumiriam o que restou das cidades. A radiação envenenaria o ar, a água e o solo. A fuligem e a poeira das explosões subiriam para a estratosfera, bloqueando a luz do sol por anos. As temperaturas globais despencariam. Seria o início de um inverno nuclear. As colheitas falhariam. A fome se espalharia. A civilização como a conhecemos entraria em colapso. Esse era o cenário. Esse era o futuro que estava a um telefonema de distância. Um futuro evitado não por um tratado de paz, não por um líder mundial, mas pela recusa de um homem em acreditar em um computador. A decisão de Petrov não apenas salvou vidas naquela noite. Ela salvou todas as vidas. Ela salvou o futuro. Ela garantiu que a nossa história pudesse continuar, que pudéssemos nos apaixonar, ter filhos, assistir ao pôr do sol. Tudo isso porque um homem, em um bunker, decidiu que algo estava errado. A história de Stanislav Petrov não foi um evento isolado. Foi um sintoma de uma era perigosa. Uma era em que a nossa sobrevivência dependia de máquinas e de sistemas que, como sabemos, são falíveis. A tecnologia que deveria nos proteger se tornou a maior ameaça. E o mais assustador é pensar: quantas outras vezes isso aconteceu? Quantas outras vezes o mundo chegou à beira do abismo e nós nem ficamos sabendo? A história de Petrov só se tornou pública muitos anos depois. Ele foi repreendido por não seguir o protocolo e sua carreira militar foi encerrada discretamente. Houve outros incidentes. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, um oficial soviético chamado Vassily Arkhipov, a bordo de um submarino, se recusou a autorizar o lançamento de um torpedo nuclear contra navios americanos,
evitando o que certamente teria se tornado uma guerra total. Em 1979, um erro de computador nos Estados Unidos, causado por uma fita de treinamento deixada no sistema por engano, simulou um ataque soviético massivo, colocando as forças americanas em alerta máximo por 6 minutos aterrorizantes. Essas histórias são como fantasmas. Elas nos assombram com a pergunta: e se? E se Arkhipov tivesse concordado? E se o erro de 1979 não tivesse sido descoberto a tempo? E se Petrov estivesse doente naquela noite e seu substituto, um oficial mais rígido, estivesse em seu lugar? Vivemos em um mundo que foi salvo por acasos, por intuições e pela desobediência de homens que escolheram a humanidade em vez do protocolo. É uma verdade desconfortável. Nossa existência é mais frágil do que gostamos de admitir. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa dependência da tecnologia, especialmente quando se trata de armas de destruição em massa. Hoje, as ameaças são outras: terrorismo, guerra cibernética, inteligência artificial. Mas a lição permanece a mesma. No final das contas, a decisão final ainda repousa sobre a falibilidade humana. E às vezes, como no caso de Petrov, essa mesma falibilidade, essa capacidade de duvidar, de sentir, de ir contra a lógica fria de uma máquina, é a nossa maior graça salvadora. É o que nos diferencia. E o que nos salvou. E assim, a noite terminou. O sol nasceu em 27 de setembro de 1983. Um dia como qualquer outro, para quase toda a humanidade. Um dia que só foi possível graças à calma de um homem que o mundo nem conhecia. Stanislav Petrov morreu em 2017, em relativo anonimato em sua pequena cidade perto de Moscou. Ele nunca se viu como um herói. Ele sempre disse que estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas que trabalho, não é mesmo? O trabalho de manter o mundo girando. Essa história é uma janela. Uma janela para um abismo que quase nos engoliu. Ela nos mostra que a história não é feita apenas por reis e presidentes. É feita também por pessoas comuns em situações extraordinárias. Pessoas que, confrontadas com uma escolha impossível, ouvem aquela voz interior. Aquela voz que sussurra: espere, pense, algo está errado. É uma lição de humildade e um lembrete do poder da consciência individual. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso espaço, que dedicam seu tempo para viajar conosco por essas histórias que nos fazem pensar, que nos fazem olhar o mundo de uma forma diferente. Se você é novo por aqui, sinta-se em casa. Considere se inscrever no canal para não perder nossas próximas jornadas. Sua presença, sua curiosidade, é o que nos move. É o combustível que nos faz continuar buscando essas narrativas que precisam ser contadas. Agora, a palavra está com vocês. Quero saber o que acharam. Vocês já conheciam a história de Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo? O que vocês teriam feito no lugar dele? Teriam confiado na máquina ou na intuição? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos conversar. Porque compartilhar essas histórias e refletir sobre elas é a melhor maneira de garantir que os erros do passado não se tornem o roteiro do nosso futuro. Um brinde à dúvida e um brinde à paz. Até a próxima.